بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E hoje a gente vai voltar a falar sobre algumas passagens narrativas que o profeta, que passou sobre ele, falou e transmitiu para nós, porque há nessas narrativas o que? Benefícios. Como a gente viu na quinta passada, a gente viu a história das três pessoas, que era o cego, o leproso e o calvo, que eles sofreram com essas adversidades, podemos falar assim, e Deus Altíssimo que curou eles, enriqueceu cada um deles, e a gente viu que só o cego que agradeceu. E isso faz parte da vida da gente. Às vezes Deus concede para nós o que? Dádivas, bênçãos, e a gente não agradece, infelizmente, e também não compartilha. E a gente viu o que menos tinha, compartilhou. Às vezes a pessoa que menos tem compartilha mais do que as pessoas que não tem, ou que tem muito, que não compartilha, infelizmente. E a gente viu também que Deus Altíssimo testa as pessoas para ver se a pessoa vai continuar na fé. Não é como Deus fala no Corão, não é vocês falarem cremos, que vocês não vão ser testados. Todos nós vamos ser testados, de acordo com a fé que a gente tem. Imagina os profetas, que eram as melhores pessoas que Deus Altíssimo escolheu essas pessoas, foram testados. O profeta Muhammad, quantas vezes foi testado? O profeta Noé, o profeta Moisés, o profeta Jesus, o profeta Abraão, foram testados. Imagina o povo inteiro te renegar. Não é fácil isso. Ele foi enviado para o povo, e o povo inteiro o renegou. Como foi Abraão, que apareceu sobre ele? Quem creu nele? A mulher e o sobrinho Lut, que era outro profeta de Deus. Então poucas pessoas creram nele. Noé também, 80 pessoas. Essa é a maior narrativa que fala. Quer dizer, em cada 12 anos se convertia uma pessoa com ele. E ele lá 950 anos pregando de noite e dia, pregando a palavra de Deus. Teste na vida da gente. Hoje a gente está bem, amanhã tem uma calamidade, tem alguma adversidade. Hoje a gente está com saúde, amanhã não sabemos. Então são diversidades que todo mundo passa. Essa vida é uma vida de um teste, ou é um teste para nós. Não é a derradeira vida, não é a verdadeira vida. A gente está aqui por um tempo determinado, não é para sempre. Vamos viver 60, 70, 80, 90 anos e depois vamos ter que abandonar essa vida. É a mesma coisa que a gente está fazendo uma prova. Quando o professor fala, acabou o horário, ou toca o sino, então acabou o horário dessa prova. O que tu copiou? Copiou. O que tu não conseguiu copiar? Depois tu vai ver o resultado. Essa vida é dessa forma também. Para a gente enfrentar essas adversidades também e permanecer na fé não é fácil. É todos os dias uma luta, não é verdade? Para cumprir os mandamentos de Deus, o preconceito que a pessoa tem sofre preconceito, as adversidades, os problemas financeiros, tudo tipo de problema o ser humano passa. E aqui a gente vai ver, essa história mostra uma coisa muito bonita, que é a sinceridade.
Agora, quando a pessoa faz as coisas com sinceridade, ela não se importa o quê? Com o resultado. Por exemplo, eu fiz uma ação sincera, não acabei o quê? Beneficiando como eu queria, mas se a ação foi sincera, será o quê? Aceita. Agora tem gente que dá no caminho de Deus o quê? Um preço mínimo, ou seja, um valor baixo da Agora as pessoas estão conseguindo ouvir. Voltando onde a gente estava desligado aqui, as pessoas acho que não estavam conseguindo ouvir. Então, o que a gente estava falando? Sobre a sinceridade. A pessoa, quando é sincera, ela espera o quê? O resultado, espera a recompensa de Deus Altíssimo, a satisfação de Deus. Não espera o quê? Do ser humano. Agora, a pessoa faz o quê? Boas ações. Ou trabalha como trabalhou os profetas, no caminho de Deus. Poucas pessoas o que se convertem na mão dele, ou às vezes nenhuma. Mas se foi sincero o trabalho, será recompensado, será aceito esse trabalho. E aquela pessoa que faz o que? Ações, até se for boas ações, sem sinceridade, não será o que? Aceito. Por isso que tem anjos que suplicam por aquela pessoa que faz com sinceridade, aquela pessoa que dá no caminho de Deus com sinceridade. Por exemplo, tu sabe que tem uma pessoa que um pobre, coitado, um doente, vamos falar que você trabalha e pega metrô, e esse doente sempre está o que? Perto do metrô ali, recebendo alguma ajuda. A pessoa vai lá e dá o que? O que consegue? Vamos falar que todos os dias essa pessoa consegue dar R$1 de moeda. Se ela dá sinceramente esse dinheiro, esse valor, essa esmola, os anjos suplicam: Deus, aceite essa ação dele e multiplique, ou seja, a riqueza dele, o sustento dele, mesmo sendo o quê? R$1, mas é aceito perante a Deus. E aquela pessoa às vezes que dá o quê? Milhões ou milhares, mas não é o que é aceito. Por quê? Pela sinceridade. Isso que a gente vai ver essa história, o foco dela, como a gente vai ver, é a sinceridade. Que toda ação, resumindo toda a história, nenhuma ação é aceita a não ser com sinceridade. A sinceridade faz o quê? Você levantar para rezar de madrugada. A sinceridade. A sinceridade faz você rezar o quê? As orações facultativas de madrugada, quando todo mundo que está dormindo. O que te faz te levantar ali? Não tem ninguém te vendo, não é verdade? Ninguém está vendo. Naquela noite fria, a pessoa vai lá, se acorda, faz a ablução e reza 2, 4, 6 ciclos para Deus Altíssimo. Às vezes nem a esposa que dorme no lado dele sabe disso. O que te faz caminhar sabendo que a mesquita é longe? Olha, a mesquita é 2 quilômetros da minha casa, mas eu sei que a oração dentro da mesquita que é obrigatória. Ele vai caminhando. Sabe que cada passo que ele dá é uma recompensa, como o profeta fala que passou sobre ele, Deus concede a ele e tira um pecado dele. Só o que movimentou aquela pessoa da cama naquela noite fria? O que fez essa pessoa enfrentar essa distância? A sinceridade. O que não fez? Agora, se a gente vê os profetas, por que eles não falaram: olha, ninguém quer se converter, sabe de uma coisa? Eu já fiz a minha parte, estou nem aí e tchau, vou embora. Por que eles não fizeram isso? Sinceridade. Faziam aquele trabalho o quê? Para Deus Altíssimo. Se Deus designou e decretou dessa forma, a gente é dos pacientes. Agora, se a gente vê, a gente vai estudar, inshallah, a biografia do profeta Muhammad. Se tu vê os primeiros anos dele, da divulgação, são anos difíceis. O que fizeram com eles, os incrédulos? Mas eles o que? Pacientaram.
Uns morriam castigados, para deixar a religião. O primeiro mártir do Islã foi uma mulher, Sumayya, que Deus esteja satisfeito com ela. O primeiro mártir que morreu na causa de Deus. Não quis o quê? Renegar a fé, renunciar à fé, e castigo atrás daquela mulher. Mas o quê? A sinceridade deixou ela o quê? Firme. Quando a gente faz as coisas com sinceridade, irmãos e irmãs, e qualquer coisa, não só o que no lado religioso, mas em tudo, no seu trabalho, tu vê o que? O fruto. O fruto não é o que? A quantidade. Tem gente que espera o que? Quantidade. Pode ser a quantidade, pode também, mas não é sempre a quantidade. Agora, se a gente vê Noé, essas 80 pessoas que se converteram com ele, quer dizer que Noé não tinha sinceridade? Tinha, mas isso que Deus Altíssimo que guiou essas pessoas. Os outros eram o que? Perversos, renegadores, renunciaram à fé. Por isso que a ação, a gente pode falar assim, a principal condição para a ação ser aceita, o que é? A sinceridade. Por isso que tem algumas narrativas que dizem que o profeta Muhammad, que passou sobre ele, foi perguntado sobre a sinceridade, ma huwa al-ikhlas, ou seja, o que é sinceridade? O profeta Muhammad falou, vou perguntar para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel também não sabia a resposta e perguntou para Deus o Altíssimo. Deus Altíssimo fala só uma frase, como está essa narrativa, fala: sinceridade é entre eu e o meu servo. Olha o quão profundo é. A sinceridade, o que é? É aquela conexão, é aquela ligação entre eu e o meu servo. Isso é sinceridade. E os servos sinceros, são várias as narrativas falando sobre eles, tanto no Corão como na Sunna. A gente percebe que eles não querem o quê? A ostentação. Não querem se mostrar. Pelo contrário, eles querem o quê? Agir como qualquer pessoa normal. Se a gente vê o Muhammad bin Sirin, rahimahullah, o grande sábio muçulmano, ele o quê? Ele no dia a dia, a gente pode falar assim, no dia a dia, ele era a pessoa mais sorridente. Mas à noite não tinha pessoa mais temente e que chorava mais do que ele. Não gostava de aparentar isso. Olha a sinceridade. Não gostava de aparentar isso para as pessoas. Falava, ele chorava de tanto dar risada, querendo aparentar aquilo, mas ele não era daquela forma. Era sincero. De noite não tinha pessoa que chorava mais do que ele, mas isso ele deixava entre ele e o Senhor. Sincero. Como também tem o Sufyan al-Thawri, quando ele falava sobre a religião, falava os ditos proféticos, ele o que? Chorava. Era temente quando viu um dito, quando o profeta fala uma coisa, mexia com o coração dele, o que? Ele começava a chorar. Quando ele via que acontecia aquilo, ele falava: como que está a gripe hoje forte? A gripe me pegou. Para não falar o que? Que estava chorando pela palavra de Deus, pela palavra do profeta. Isso são pessoas o que? Sinceras. Zain al-Abidin, o grande sábio, alayhi salam, neto do profeta, ele tinha o hábito de sair à noite com cestas básicas nas costas dele e andando, batia na porta, deixava a cesta e saía. A gente sabe que antigamente não era igual hoje, tinha luz em tudo que é parte. À noite é quando falta luz para nós. Quando falta luz de noite, o que acontece? Tu não vê nenhuma luz ali no caminho, não é verdade? Era assim o tempo deles. Ele batia na porta, largava aquela cesta e saía para os pobres necessitados.
Só foram descobrir que era ele que fazia isso quando foram lavar ele. Viram que as marcas nas costas dele, que ele carregava. Neto do profeta, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo grande, rico, mas olha a humildade, olha a sinceridade. Só foram descobrir quando ele o que? Morreu. Pelas marcas, quando foram purificar ele, como a gente faz quando o morto morre, foram purificar ele e viram essas marcas. E parou as pessoas o que de receberem essas cestas. Descobriram que era ele. Isso que é sinceridade, irmãos e irmãs. Toda ação que não é feita com sinceridade, Deus Altíssimo fala: eu deixei a sua ação, ou seja, não aceitei a sua ação e também a sua idolatria. Por que idolatria Deus chama? O shirka, Deus fala. Por quê? Porque Deus chama isso de idolatria. A idolatria menor, o que é? Você fazer as ações por causa das pessoas, para agradar as pessoas. Olha, eu venho rezar na mesquita porque tem um fulano ali. Eu quero um emprego na empresa dele, então vou me mostrar o que? Temente, piedoso, para ele me dar o que? Emprego. Tem pessoas que é dessa forma. Tem outras pessoas, olha, eu venho para a mesquita porque eu recebo um dinheiro por mês. Me dão ali. Vem com o quê? Com esse propósito. Tem pessoas, olha, eu vou dar uma de temente, vou começar a rezar, por causa que eu quero casar com a filha do sheik. O sheik vai me ver todos os dias, eu me esforçando, procurando conhecimento, depois eu peço a filha dele. Ou seja, qual que é o motivo delas vir para a mesquita? Um motivo que é mundano. E Deus é o que? A gente pode falar, Deus é belo e só aceita aquilo que é o que? Belo. Deus não aceita a ação que quer atrás dela o que? Ostentação das pessoas. Ostentar, se exibir para as pessoas e não agradar o que? A Deus, o Altíssimo. Então esse dito é baseado nisso, como a gente vai ver. Esse dito foi narrado pelo Ibn Omar, Deus se satisfeito com eles, relatou que ouviu o mensageiro de Deus, que passou sobre ele, dizer: num tempo anterior ao vosso, houve 3 homens que iniciaram uma marcha. Chegada a noite, estavam o quê? Andando, esses 3 homens. Um tempo que, pouco antes de nós, ou seja, no tempo do profeta Jesus, que passou sobre ele. Tempo do profeta Jesus. 3 homens que iniciaram o que? Uma marcha. Chegada a noite, decidiram refugiar-se em uma gruta, em uma caverna entraram. Sabe, à noite tem animais, podem sofrer ataques. Falaram, à noite a gente o que? Vai descansar. Entraram dentro dessa gruta, dessa caverna. Porém, uma vez dentro dela, uma rocha rolou da montanha e fechou a saída da gruta. Quando eles entraram, depois de um tempo, o que? Rolou uma rocha do alto da montanha e fechou o que? Essa gruta. Então eles ficaram o que? Presos dentro daquela caverna. Essas 3 pessoas estão o que? Presas. Então fechou a saída da gruta. Então disseram entre si, se reuniram e falaram: não há como escaparmos desta gruta a não ser se rogando a Deus e invocando as nossas boas obras. Olha, pessoas o que? Crentes, tementes a Deus. Olha, se a gente quer sair desse lugar, a gente tem que o que? Rogar a Deus. Rogar a Deus invocando as nossas boas obras, ou seja, aquelas obras que eu fiz o que? Com sinceridade. Isso aqui também é um benefício desse dito, que tu pode suplicar a Deus por aquilo que tu fez o que? Com sinceridade. Como por exemplo, Deus, se eu dei aquela vez aquela esmola para aquela pessoa que estava necessitada, e você sabe, meu Senhor, que eu dei todo o meu dinheiro que eu tinha para ela,
Se eu fiz aquilo para satisfazer o Senhor, para agradar o Senhor, facilita para mim essa situação que eu estou. É permissível a pessoa pedir dessa forma. E Deus, o que? Claro que facilita se a pessoa fez aquilo com sinceridade. O grande sábio, At-Tabari, rahimahullah, morreu em 310. Ele foi um dos sábios que não casaram, pelo tempo. Não tinha tempo para ter uma família. Sempre procurando conhecimento, ensinando as pessoas, escrevendo livros e livros. Mas ele juntou um dinheiro para o casamento dele. Juntou um dinheiro para ele casar. Quando se aproximou a idade dele, mais ou menos uns 40 e poucos anos, ele tinha aquele dinheiro já um bom dinheiro guardado. E estava pensando em casar. Estava pensando em casar. Logo que ele começou a pensar nisso, chega um dos alunos dele, que aprendiam com ele, e fala para ele: ô sheik, ô imã, sabe como é a situação da gente? Gente que quer casar, quer ter uma família, quer ter uma esposa virtuosa, mas a gente não tem dinheiro. Imagina, um aluno chega para ti falando isso. Ele estava na porta da casa do Tabari. O Tabari falou para ele: espera um pouco, meu aluno. Foi dentro da casa e pegou todo o dinheiro que ele tinha e deu para esse aluno ir casar. Ou seja, preferiu o casamento do aluno do que o próprio casamento. Olha para vocês verem a sinceridade. E hoje não tem sábio ou pessoas que estudam, procuram o conhecimento e não sabe quem é o Tabari. Deus elevou ele, elevou o nome dele. Agora, se a gente falar qual que é a melhor explicação do Alcorão, o Tabari. O melhor livro que explicou a palavra de Deus, melhor explicação, a Tabari. Não tem divergência. Deus elevou essa pessoa, mas olha a sinceridade dela. Desejava para o próximo, não aquilo que desejava para si mesmo, ainda mais. Ou seja, preferiu dar o dinheiro para o próximo do que para ele mesmo, que era o direito dele, que ele trabalhou, juntou para ele casar, mas preferiu dar para o aluno. Tudo isso mostra irmãos e irmãs? Sinceridade. Nenhuma pessoa faz uma obra dessa a não ser se ela é sincera. Sem sinceridade tu não faz isso. A pessoa que procura esse mundo, a pessoa que procura a fama, a pessoa que está aqui, está querendo adorar a Deus, achando que está enganando a Deus por algum benefício aqui, pode ter certeza, não permanece. Só permanece os crentes, os verdadeiros, os sinceros. Agora, dos companheiros do profeta, não tinham os hipócritas. Claro que não eram companheiros, mas as pessoas interpretam como que fossem companheiros, mas não eram. Quando chegavam as adversidades, o que eles faziam, os hipócritas? Eram os primeiros a se recuarem, a inventar desculpas. Mas os crentes permaneciam, pacientavam. Agora o Nawawi, a gente está lendo o livro dele, que Deus ilumine o túmulo dele e tenha misericórdia dele, Abu Zakaria Nawawi, rahimahullah. Ele, uma certa vez, ele estava fazendo a ablução. O autor desse livro morreu no ano 675 ou 676. Agora Nawawi estava fazendo a ablução certo dia e tirou aquela touca que a gente usa, que os sheiks usam, e colocou no lado para fazer a ablução. Chega um ladrão e rouba a touca dele e começa a correr. Nawawi deixou a ablução e começou a correr atrás dele. Agora, a primeira coisa, se a gente vê aquilo, fala: olha, esse aí ama a vida, essa pessoa ama a vida. Ele foi perder só uma touca, foi desesperado atrás da pessoa.
E ele foi e começou a correr atrás daquele ladrão. E aquele ladrão corria. E ele falava para o ladrão: irmão, eu te dei a touca, fala que tu aceitou. Irmão, a touca é tua, fala que tu aceitou. Olha a sinceridade dessa pessoa. Não tem como imaginar uma coisa dessa. Ele não foi correr para recuperar a touca, não, para não deixar o irmão ladrão que roubou de mim. Estava querendo dar de presente para o irmão para não ser o que ladrão. Irmão, essa touca que está na tua mão, eu te dei ela, fala que tu aceitou. Por isso que vocês vejam hoje o livro de Deus. E qual que é o livro que sempre está no lado do livro de Deus? Esse aqui. Deus elevou esse livro. Por quê? Pelo autor. Tem livros que é mais correto que esse, mais autêntico que esse livro. Em questão de conhecimento acadêmico, tem livro que é mais correto que ele. Mas a sinceridade, tudo isso que eu falo para vocês verem o que a sinceridade faz. Até Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ele fala: eu queria ter só uma obra, que nem esse livro aqui. Não queria mais nada na minha vida. Queria que Deus concedesse para mim uma obra que nem essa. Aceita por Ele. Entenderam, irmãos e irmãs? A sinceridade, o que faz a pessoa, o que eleva. Deus eleva a pessoa pela sinceridade que ela tem no coração. Quando a gente vê uma pessoa dessa, a gente vê o que? O caráter, a piedade, a temência. Por isso que quando a gente... Imagina quantas pessoas todos os dias citam o nome dele e falam que Deus tenha misericórdia dele, que Deus ilumine o túmulo dele. Pessoa sincera, temente a Deus. E agora vocês vão ver 3 pessoas dessa forma também. Então, a primeira coisa, o primeiro benefício que a gente vê aqui, além do que a gente citou, que eles, a primeira coisa que eles fizeram, o quê? Quando se reuniram e concordaram, qual que é a coisa que eles concordaram? Que eles não iam sair dali, a não ser se eles rogassem a Deus Altíssimo, pelas boas ações que eles fizeram. Eles viram que a única saída está onde? No caminho de Deus. Nós não vamos sair dessa diversidade que a gente está, a não ser por Deus. Esse é o crente. Aconteceu um problema, Deus que vai resolver esse problema para mim. Coloco todas as minhas forças em Deus Altíssimo. Ele vai resolver esse problema para mim. Isso que é sinceridade. Eu não procuro o fulano, o ciclano. Primeiro Deus, Allah. Falo Deus, rezo, suplico. Ó Altíssimo, ó Senhor, facilita para mim. E o profeta, ele sempre o que suplicava, uma súplica bonita, ele falava, tradução mais ou menos: não há facilidade a não ser naquilo que você colocou a facilidade. Não há nada fácil a não ser naquilo que o Senhor, o Altíssimo, colocou a facilidade. Então facilite para nós. A religião do Islã é a religião que é de facilidade. As pessoas às vezes quando enxergam de fora ficam assim, regras, mas quando tu adere, entra, tu vê a misericórdia de Deus Altíssimo, tu vê a clemência de Deus, tu vê a benevolência de Deus para o servo. Se acontecer tal coisa, facilita. Como diz uma regra na jurisprudência, quando dificulta, facilita-se. Uma regra que tem. Quando aperta, facilita. A religião é assim. Quando tem alguma dificuldade, facilita para ti. Estou em viagem, facilita a oração para ti. Estou em viagem, não precisa jejuar. Entenderam? Quando aperta para ti as coisas, vem a facilidade. Estou mal nas costas, não consigo nem andar, reza sentado. Tem a facilidade. Não consigo usar água, faz o tayammum. Tem a facilidade. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostra o que? A misericórdia de Deus para conosco. Então agora vamos falar o primeiro deles. Um deles disse, o primeiro, quando eles falaram: não vamos escapar daqui desta gruta a não ser rogando a Deus e invocando as boas obras, as boas ações.
Um deles disse: Deus meu, eu tinha em minha casa os meus pais, e eram muito velhos. Não permitia que ninguém da minha própria família tomasse do leite recém-ordenhado, antes que eles. Ou seja, ele tinha o que? Pais idosos, velhos. E tinha também uma família, filhos, esposa, família dele. Mas é tão carinhoso, é tão bondoso que ele era. Primeiro ele serviu o que? Os pais, o pai e a mãe dele. Eram idosos, velhos, não tinham como ir lá o que? Pegar o leite da cabra ou da vaca. Ele que fazia esse trabalho. E o que? Sempre dava primeiro para eles e depois o que? Para a família, para a esposa, para os filhos. Olha a benevolência aos pais. O profeta fala: o pai é a melhor porta do paraíso, ou a mais justa das portas do paraíso. O pai, ou seja, tratar o seu pai bem. E a mãe, como tem num dito do profeta que passa sobre ele, quando um companheiro fala: ô profeta de Deus, qual pessoa que mais merece a minha amizade, o meu amor, a minha companhia? Ele fala: sua mãe. E depois, profeta de Deus, em seguida quem, profeta? Sua mãe. Em seguida quem, profeta? Sua mãe. Em seguida quem? Seu pai. A mãe, não é qualquer coisa. Deus Altíssimo, se a gente vê no Corão, Ele colocou a unicidade dele no lado que? Da benevolência dos pais. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ou seja, e com seus pais o que? Benevolência para com eles. Para vocês verem, no lado da unicidade de Deus, qual que foi o outro mandamento? A bondade, a benevolência com os pais, que era uma coisa que essa pessoa que tinha. Hoje, infelizmente, a gente vê o que? Por causa do que? Do filho, da esposa, tira a mãe para fora de casa, tira o pai para fora de casa, esquece toda a bondade, o bem que o pai fez. Meu pai não está me agradando. Como veio um falar para o profeta, reclamar do pai dele: meu pai. O profeta fala para ele: tu e teu dinheiro pertence a teu pai. Tu, você e teu dinheiro para a riqueza pertence a teu pai, mostrando o valor do pai. E o profeta mostrou isso, mesmo ele não tendo pai, como que ele tratava os tios dele. Uma coisa que faz a pessoa que ia chorar. Como o profeta tratava o que? Os tios dele. Que nem um pai para ele. Que nem Abu Talib amava ele. Mesmo ele não sendo o que? Muçulmano. Amava ele. Meu tio. E também o que? Socorreu o sobrinho dele, que era um ótimo sobrinho. Falou: vocês podem fazer tudo, mas com meu sobrinho não. Você é da religião dele? Falou: não, mas é meu sobrinho, não deixe meu sobrinho. Era que nem um filho, ele gostava dele mais que os próprios filhos. E quando chega aquela passagem bonita também, quando o profeta vê uma mulher em cima de um camelo, uma velha, o profeta começa a pedir para os companheiros se afastarem. E ele pega a roupa que ele usa por cima do roupão, ridá, que é uma coisa que a gente usa aqui em cima do roupão, e coloca no chão. E manda ela sentar, honra ela, todo mundo fica olhando. Quem é essa mulher? Aí o profeta fala: essa que me cuidou, Halima, que me cuidou quando eu era o que? Pequeno. Minha mãe, que me cuidou quando eu era pequeno. Para vocês verem, não esqueceu o que da bondade. O profeta nunca esqueceu o que da bondade, mesmo se a pessoa era o que? Incrédula. Não esqueceu o que a bondade que aquela pessoa fez com ele. Então ele fala: aconteceu que um dia me distanciei muito de casa em busca de lenha. Quando voltei, estavam dormindo, os pais estavam dormindo, e assim ordenhei as vacas, pegou o leite das vacas enquanto dormiam. Não quis despertá-los, nem queria oferecer o leite à minha família,
ou aos servos, antes que a eles. Por isso fiquei esperando com a vasilha em punho, que eles despertassem, até que clareou o dia, enquanto meus filhos reclamavam insensatamente aos meus pés o leite. Foi então que meus pais despertaram e tomaram o seu leite. Deus meu, se foi então que essas letras estão pequenas. Se foi então que meus pais despertaram e tomaram o seu leite, Deus meu, se o que eu fiz foi em busca do teu beneplácito, então alivia-nos desta situação e livra-nos desta rocha. O que é que ele quis dizer? Teve um dia que ele chegou tarde, procurando lenha, demorou. Quando chegou, os pais estavam dormindo. O que ele fez? Foi pegar os leites e dar para os filhos. Deixa meus pais, amanhã eles tomam. Estão dormindo. Porque a pessoa ia fazer isso. O que ele fez? Ficou no lado dos pais até eles acordarem, até amanhecer, sabendo que os filhos queriam leite, chorando. A família ficou lá até os pais acordarem, e ele dá o leite primeiro para os pais. Aí ele fala: Deus, se eu fiz isso para agradar o Senhor somente, afaste essa rocha que trancou a gente na caverna. Se foi sincero, a rocha se afastou um pouco, sem que eles pudessem sair, ainda que a rocha se afastou um pouco somente, ainda não conseguiu sair. Ou seja, Deus Altíssimo aceitou a súplica dele. Ele fez aquilo com sinceridade. Imagina ficar toda a noite com aquele leite nas mãos, esperando o pai e a mãe acordarem. Ele ser o primeiro a tomar. Viu quando a gente faz o ato, a ação com sinceridade? É totalmente diferente. Que a pessoa que vive nesse mundo para se beneficiar, tanto às vezes atrás da religião, como em qualquer lugar que ela está. Ela não faz aquele trabalho agora, por exemplo, médico, engenheiro. Eu faço o trabalho por causa que eu quero me beneficiar somente. Eu não penso nessa pessoa pobre na minha frente, que não tem condição, ela vem até mim. Eu não penso dessa forma, que ela não tem condição financeira, por isso que ela vem até mim no hospital. Ela não tem condição para ir no meu consultório, por exemplo, procurar um médico particular. Então, o médico sincero que faz as obras para Deus Altíssimo facilita para essa pessoa o máximo possível. Tinha um médico que vivia lá com a gente, que Deus abençoe ele. Ele trabalhava todos os sábados, ele era dentista. Todos os sábados ele trabalhava para Deus. Trazia todos os pobres que não tinham condição de se tratar no sábado, das 8 da manhã até as 4 da tarde, atendendo. Não parava nem para almoçar, atendendo os pobres. Um dia por semana. Os outros dias ele trabalhava para ele, para sustentar a família dele. Mas esse dia era de graça. Imagina se cada pessoa fazer essa ação. Um médico fazer isso, um engenheiro fazer isso, um professor fazer isso. Cada um fazer essa ação. Um dia por semana eu vou trabalhar dele lá, para Deus. Não quero um centavo. Vou ensinar de graça. Sou professor, sou bom em matemática, vou pegar os alunos aqui da vizinhança que não tem condição de pagar um professor particular, vou ensinar. Imagina se cada um pensasse dessa forma, quantos problemas a gente ia resolver na sociedade. Então a rocha se afastou. Agora é o segundo. Aqui o primeiro a gente viu a benevolência aos pais. Agora o segundo: Deus meu, eu tinha uma prima a quem amava mais do que a ninguém. Tentava persuadi-la e a que se entregasse a mim, mas ela se negava. Ou seja, ele tinha uma prima que ele amava muito, era a paixão da vida dele, e sempre correndo atrás dela, querendo ela.
essa prima. E a prima dele o que? Rejeitava ele. Não queria o que? Nada com ele. E num ano de grande seca, veio a mim pedindo ajuda. Dei-lhe 120 moedas de ouro, com a condição de que não resistisse aos meus desejos. E ela aceitou. Ou seja, teve um ano de seca, e aquela prima o que estava o que? Precisando daquela mulher. Às vezes o que? Tinha família, tinha irmãos, estava necessitado. Ele falou: agora é minha chance. Agora é minha chance. Falou: olha, te dou esses 120 moedas de ouro e tu se entrega para mim. Ou seja, faça o adultério comigo. Olha para te ver a situação. A paixão cega, como a gente pode falar. Estava o que? Apaixonado por ela. Então chantageou ela. E ela o que? Aceitou. Quando estava a ponto de tomá-la, ela exclamou. Ou seja, quando ele estava perto de fazer o adultério com ela, ela exclamou, pediu: tem piedade e teme a Deus. Não me tomes, senão de um modo lícito. Foi então quando eu me retraí, mantendo o meu amor por ela e deixando com ela as moedas de ouro que lhe havia entregado. Ou seja, ele primeiro chantageou ela. Ela chegou num ano que de seca, estava necessitada, não tinha dinheiro para nada, precisava o quê? Dinheiro para a família, às vezes para os irmãos, os pais. Então ele falou: olha, eu te ajudo, te dou 120 moedas de ouro, mas, que é um baita dinheiro se a gente for ver, mas tu tem que fazer adultério comigo. Ela acabou aceitando pela necessidade que ela estava. Quando ele se aproximou dela para fazer o ato, ela falou o que? Olha o que ela fala: tem piedade e teme a Deus. Ele, quando escutou aquilo, o que? Se afastou. Não continuou o ato. Errou ele em fazer essa chantagem. Mas quando foi lembrado o nome de Deus, ele o que? Se afastou. E ela falou para ele: se tu quer tome-me licitamente, casando comigo, não fazendo adultério. Aí ele fala, essa pessoa: Deus meu, se o que eu fiz foi em busca do teu beneplácito, então alivia-nos desta situação. A rocha se afastou mais um pouco, mas ainda não podiam sair. Ou seja, se eu fiz isso para te agradar, Deus, ou seja, eu deixei ela ir, ele deu o dinheiro para ela e deixou ela ir, pode ir, não quero nada contigo. Ou seja, temeu a Deus. Quando ela falou, teme a Deus, ele o que? Temeu, se afastou dela, deixou o dinheiro com ela e foi. Deixou como que caridade. Ele fala: se eu fiz isso para o seu agrado, afasta essa rocha de nós. E se afastou mais um pouco. E eles ainda não conseguiam o que? Sair. O que me lembra? Me lembra aquele dito que o profeta fala, que foi narrado pelo Muslim, que 7 pessoas vão estar na sombra de Deus, que é no dia do juízo final, aonde não terá outra sombra a não ser a sombra de Deus. Um deles é qual? Aquele jovem que foi o que? Testado por uma mulher rica, bonita, falando para ele: durma comigo, faça adultério comigo. E ele fala: não, eu temo a Deus. E não cai o que? Não, o profeta José também aconteceu isso com ele, ele temeu a Deus, também correto. Mas esse não, isso é qualquer pessoa. Aqui o profeta está falando, qualquer pessoa que rejeitar, como esse jovem fez. Quando chegou na hora do adultério, ele o que? Temeu a Deus, ouço. E largou aquele adultério o que? Para agradar a Deus. Por temência a Deus, vai estar o que? Na sombra de Deus. É uma das 7 pessoas. Porque não é fácil essa. Imagina uma mulher, e no jeito que ele era, um homem apaixonado por ela, não é qualquer prima, uma prima que ele amava, era louco por ela, teve essa oportunidade, mas o temor de Deus, a temência por Deus, o que? Falou mais alto do que seus próprios desejos. Isso que é o que, irmãos e irmãs? Sinceridade.
Às vezes a gente quer uma coisa. Eu quero comprar aquilo, eu quero, mas olha, tem juro, não vou comprar, por temor a Deus. Pode ter certeza que aquela pessoa que larga algo por temência a Deus, por piedade a Deus, Deus dará para essa pessoa algo muito melhor. Como um dito do profeta que passou sobre ele fala: quem deixa algo por Deus, para agradar a Deus, Deus concederá a essa pessoa algo muito melhor. Tu deixou aquilo por quê? Porque tu sabe que é pecado. Tu deixou aquilo porque Deus proibiu. Porque aquilo não agrada a Deus. Deixei, mesmo eu gostando. O meu ego, a minha alma gosta daquilo, quer aquilo. Mas, por Deus, o Altíssimo que eu deixei. Para agradar a Deus. Deus dará, concederá a essa pessoa o quê? Algo muito melhor do que aquilo que ele o quê? Deixou. Isso tudo, irmãos e irmãs, é o quê? Sinceridade. Então esse é o segundo. Agora o último, o terceiro. Diz o terceiro: Deus meu, havia contratado trabalhadores e lhes paguei todos os seus salários, com exceção de um, que havia partido sem nada cobrar. Então eu investi o salário dele, o qual rendeu grandes benefícios. Ou seja, esse é uma pessoa que tem uma empresa, tem trabalhadores. Chegou no fim do mês, começou a pagar os trabalhadores. Um deles, o que? Não apareceu para cobrar. Ele pegou aquele dinheiro, aquele salário desse trabalhador, o que? Investiu. E desse investimento surgiu o que? Muita riqueza, muitos bens. Rendeu grandes benefícios. Depois de algum tempo, aquele operário regressou e disse: ó servo de Deus, entrega-me o meu salário. Ao que entrega o meu salário. Respondi: tudo o que vês provém do teu salário. Todos estes camelos, todas estas vacas, estas ovelhas e estes escravos são teus. Olha a temência dessa pessoa. Agora um cara deixou o que? O salário para ti. Deixa eu entender essa história. Deixou o que? Um salário. O que tu fez? O cara não veio buscar. Quando ele vir, eu dou o salário dele. Vamos falar que o salário dele era 5 mil reais. Salário do meu funcionário. Não veio esse mês. Sumiu. Quando ele vir, eu pago 5 mil para ele, o que eu estou devendo. É o direito dele. Peguei esses 5 mil e investi. Como ele não veio. E desses 5 mil, fiz uma fortuna. Quando ele vem, esse funcionário, o que eu falo para ele? Aqui, seus 5 mil reais, eu estava o quê? Te devendo. Simples. Olha o que ele fez. Falou: tá vendo aqui todos esses camelos, esses rebanhos, essas ovelhas, essas vacas? Falou: sim, isso tudo é teu. Ou seja, com o dinheiro do salário dele, ele investiu nisso. E deu tudo esses rebanhos, todos esses bens. Olha a sinceridade. Olha a generosidade dessa pessoa. Depois ele fala, o servo, o funcionário, ele replicou: ô servo de Deus, não zombas de mim? O funcionário falou para ele: está brincando comigo? Está dando risada da minha cara? E eu respondi: não estou zombando de ti. E eis que ele levou tudo o que lhe foi apresentado, sem nada deixar. Deus meu, se o que eu fiz foi em busca do teu beneplácito, então alivia-nos desta situação. Foi então que a rocha se afastou de vez, e aqueles homens saíram caminhando com seus próprios pés. A rocha que se afastou. Deus aceitou o que? A súplica dessa pessoa. Ou seja, ele levou tudo, o funcionário, não deixou nada. Era o direito dele. Mas quem que dá o direito desse jeito? Quem que é honesto desse jeito para dar o quê? O direito da pessoa. O profeta fala o que passou sobre ele? Paguem os funcionários
o trabalhador, antes que seque o suor dele. Antes que seque o quê? O suor dele, paga ele. Olha o que o Islã nos ensina. Antes de secar o suor dele, o trabalho dele, paga ele. Agora esse homem, olha o que ele viu. Ele viu que aquele dinheiro que ele pegou, ele investiu. Se não fosse por causa daquele dinheiro, ele não teria tudo isso. O que ele pensou? Isso aqui foi por causa do dinheiro, que não pertencia a mim, e sim a ele. Então quer dizer que tudo é dele. Ele entendeu dessa forma. E deu tudo para o quê? Para esse funcionário. Então o funcionário falou: está zombando de mim? Está dando risada de mim? Falou: juro que não. Isso aqui tudo é teu. E ele levou tudo. Se eu fiz isso, meu Deus, meu Senhor, para te agradar, esperando a sua recompensa, afaste essa rocha o quê? De nós. E ela se afastou, e os três puderam o quê? Sair. Essa é uma história o quê? Muito linda, uma narrativa, e por isso que o profeta que passou sobre ele o quê? Nós falou sobre ela. E é uma narrativa que é autêntica, foi narrado pelos livros mais autênticos, como o Bukhari, o Muslim e outros livros. E o profeta não falou isso a não ser porque tem benefício para nós, como a gente citou o que? A sinceridade. O servo de Deus quer que as suas ações sejam aceitas, tenha sinceridade nelas. Quer uma vida tranquila, cheia de bênçãos, de dádivas, tenha sinceridade. Tudo na sua vida, faça o quê? Com amor e carinho. Não é que a gente fala o quê? Faça com amor e carinho. Sempre a gente escuta essa frase. O que é fazer com amor e carinho? Com sinceridade. Agora, olha, está no hospital, você chegou o que? O filho do fulano ali, do rico, ou chegou o filho do fulano pobre, eu trato ele da mesma forma, porque eu faço o meu trabalho para Deus, para agradar a Deus. Eu não faço o que diferença entre nenhum deles, porque aquilo que eu faço é para agradar a Deus Altíssimo. Não faço diferença entre raças. Esse aqui é negro, esse é branco, esse é europeu, esse é brasileiro. Então eu faço o que diferença? De acordo com a raça da pessoa, ou nacionalidade da pessoa. Não. Eu trato todo mundo igual. Por quê? Porque a pessoa sincera é assim. A pessoa sincera, ela não espera o quê? Aplausos. Pelo contrário. Um dos sinais da sinceridade nas pessoas sinceras, que elas não gostam de ser o que? Elogiadas. Quando são elogiadas, tu vê que a cara delas, elas não gostam. Ela se fecha, não gosta. Quando estão falando bem dela, ela não gosta. Até fala para ti o que? Para menos. Está aumentando. Menos. Fala para a pessoa. Porque faz aquilo para agradar a Deus Altíssimo. Como os companheiros do profeta fala: a gente não dá para vocês o que? Comida, não alimentamos vocês, esperando de vocês o que? Recompensa e nem agradecimento. Olha, se eu ajudar ali o fulano, vai o que? Me recompensar, vai me agradecer, eu vou ficar o que? Famoso, fazendo essa ajuda. Os companheiros do profeta não esperavam isso. Esperavam o que? A recompensa de Deus Altíssimo, somente dele. Até quando o profeta fala que é sobre ele: quando derem caridade, dê de forma oculta, que a sua própria mão direita, se der, a mão esquerda não saberá. Ou seja, as pessoas próximas a você não vão saber da caridade que você está fazendo. E até mesmo isso foi consta o que? No Evangelho de Mateus, Jesus falando a mesma coisa. O que a gente entende? Que esses versículos, essas sabedorias, esses provérbios, não é só o profeta Muhammad que falou, ou o profeta Jesus, todos os profetas falaram. Dá o que com a mão direita e não deixa a mão esquerda o que? Saber do que a direita deu. Sempre o que? Incentivando o servo a fazer o que? As obras ocultamente, em particular.
está vendo o irmão ali necessita de algo, ajuda. Só não precisa o que mostrar que está ajudando. Às vezes o que? Tu envergonha o irmão. Toma aqui, eu estou vendo que está necessitando hoje o aluguel, tu não conseguiu pagar, toma aí o dinheiro. Dessa forma o que? Tu acaba às vezes humilhando a pessoa, deixando ela sem o que? Sem jeito, constrangida. Não, dá essa caridade, mas de um jeito que melhora o culto. Procura o dono da casa. Fala, olha, o irmão está tendo dificuldade aqui, entre eu e você. Só não fala que eu te dei. Só fala para ele o que está pago esse mês. Que não quer nada dele. Tem outro jeito. Sempre procurando o que, irmãos e irmãs? A sinceridade. Quando a pessoa procura a sinceridade, a vida dela vira o que? Bênçãos. E aonde ela passa, ela deixa o que? Bênçãos. Deixa a luz. Ilumina onde ela passa. O rosto dela, o que? A luz. Quando tu olha para aquela pessoa, tu vê o que? Luz. Aquela pessoa que faz as obras com sinceridade. Como a gente falou no início da aula, o que faz a gente se levantar às 4 da manhã e fazer a ablução, aquele frio, aquela água gelada, é o que? A sinceridade que é no coração da pessoa. Agora, quem que vai saber se eu acordei ou não acordei? Quem que vai saber? Se eu estou sozinho em casa, mas Deus Altíssimo sabe. Então ele é o primeiro que ia cumprir com esse mandamento de Deus. A mesquita é longe, eu vou a pé. Não tenho bicicleta, graças a Deus. Não tenho um carro, graças a Deus. Mas Deus Altíssimo me deu pernas, graças a Deus, e saúde, vou a pé. E a gente sabe que quanto mais longe a mesquita, mais recompensa. Quando a pessoa que caminha até ela. Cada passo que dá o que? Uma benção anotada, uma recompensa e um pecado apagado. Tudo isso por quê? Pela sinceridade. E para encerrar, encerramos com uma história que o profeta que passou sobre ele fala para nós. Uma certa vez o profeta uma certa vez estava sentado na mesquita, com os seus companheiros, e entra um homem. O profeta primeiro avisa: entrará um homem do paraíso. Naquela porta lá entrará um homem do paraíso. E os companheiros tudo o que? Ali, louco para saber quem é essa pessoa. Estavam esperando o quê? Que era o grande companheiro, pessoa que decora todo o Corão, pessoa que tem um grande conhecimento. Entra uma pessoa que é simples, comum, como qualquer pessoa da sociedade. Reza e sai da mesquita. O profeta fala: essa pessoa do paraíso. Um dos companheiros do profeta fica o quê? Curioso. Por que ele é do paraíso, essa pessoa? Eu quero saber. Ele inventa uma desculpa para dormir o que? Na casa dele. E ele aceita aquele homem. E ele começa o que? Investigar aquele homem. Por que ele vai entrar no paraíso? Eu também quero ir para o paraíso. O que ele tem que eu não tenho? Quando começa lá, o homem o que? Reza 5 orações como todo mundo. Chega de noite, está dormindo. Vem a reza da alvorada, reza como todo mundo. Mas 5 orações, não faz mais nada do que as obrigações. Aí ele cansa, 1, 2, 3 dias, não tem nada de diferente. Porque ele vai entrar no paraíso. Aí ele fala para o homem: olha, o profeta falou assim, assim, assim. Aí ele falou: olha, o conhecimento só Deus tem. Mas eu acho e acredito que o motivo de eu ser uma das pessoas do paraíso é porque antes de eu dormir, eu sempre faço uma súplica. Onde estava o segredo dele antes de dormir? Quem quer saber isso? Nem como saber. Ele fala: eu suplico para Deus: Deus, eu perdoo toda pessoa que me xingou, toda pessoa que me caluniou, toda pessoa que falou mal de mim pelas costas, toda pessoa que me injustiçou, eu perdoo para o seu agrado. Ou seja, não guardava rancor de ninguém no coração. Imagina uma pessoa viver sem rancor. Não tem como comparar uma vida de um rancoroso e uma pessoa que não carrega o que? Rancor. Não tem como comparar. O rancoroso sempre vive o que? Uma vida o que? Difícil.
Sempre pensando, o fulano fez isso comigo, rancoroso. Aquele rancor o quê? Come ele por dentro. Não consegue perdoar. Não é igual aquela pessoa que com coração saudável, coração puro, perdoa. Injustiçou, perdoa. Não guarda nada. Vem amanhã, fala com ele, tudo bem, fulano? Onde eu injusticei ele? Falei mal dele. Caluniei ele, hoje ele está aí, me falando comigo normal. Coração que é branco, que é o agrado de Deus. Perdoa as pessoas. Esse era o ato que ele fazia. Fez ele entrar no paraíso. O que a gente esperava dele? Um cara que decora todo o Corão, que ficava rezando toda hora, que dava aula, sábio, tudo. Tinha só uma qualidade: não guardava rancor de ninguém. Como diz fala o que o Buda falou, uma coisa bonita. Falou: o rancor é a mesma coisa que uma brasa. Quando tu pega para jogar em alguém, quem que você queima? Tu mesmo. Ele quer agredir aquele lá, que ele tem rancor, aquela pessoa. Quer jogar, quando toca na brasa, quem que você queima? Ela mesma. Esse é o rancor. Quem se prejudica? O próprio rancoroso. Mas a pessoa que perdoa, ela que vive feliz. Porque perdoar, a gente tem que aprender. É difícil, a gente é injustiçado. Às vezes vai lá, fala mal de ti, sabe que é uma mentira, uma calúnia. Não é fácil perdoar, a gente sabe disso. Só isso não é qualquer pessoa que consegue perdoar. Não é qualquer pessoa que consegue perdoar. Só isso são o quê? Aqueles lá que chegaram num degrau muito alto da fé. Sabe que essa vida, o que é passageira. Não guarda o rancor. Perdoa. E elas vivem muito melhor do que aquelas pessoas que guardam rancor. Às vezes foram roubadas, às vezes caluniadas, mentiram sobre elas, inventaram fofocas, e mesmo assim ele vai lá e trata bem aquela pessoa. Conversa com aquela pessoa, sabendo que ela fez todo aquele mal para ela. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, mas ela que está ganhando. Quem perdoa está ganhando. Porque Deus Altíssimo prometeu a recompensa para quem? Para aquela pessoa que perdoa. E para aquela pessoa ainda que, além de perdoar, continua a amizade com aquela pessoa. A relação não é cortada. Continua com a relação. Mas ele espera a recompensa de Deus Altíssimo. Então que Deus firme nossos corações na fé. Amém. E abençoe a gente onde quer que a gente esteja. Amém. Facilite para nós a busca do conhecimento. Amém. E facilite para nós a prática do conhecimento. Amém. E facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações. Amém. E coloque no nosso coração o perdão. Amém. E facilite que nós perdoamos as pessoas que injustiçaram a gente. Amém. E perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente. Amém. E mantenha nossos corações firmes na senda reta. Amém. E guie todas as pessoas na senda reta. Amém. E faça de nós misericórdia para as pessoas. Amém. E não faça de nós castigo para as pessoas. E abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos. E afaste de nossos corações toda inveja, toda maldade, todo rancor, toda hipocrisia, toda idolatria, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Amém. E não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima aula.